Shalom, que o Eterno te abençoe, Baruch atah Adonai. Sim, bendito seja o nome do Senhor. Hoje queremos pensar numa pergunta: quem é Yeshua, Jesus, na sua vida? Quem Ele é para você? Quando você o busca como? Para quê? Qual o objetivo que você tem ao entrar em contato com Ele? E para nós pensarmos nessa pergunta, eu peguei um texto que nós encontramos em Mateus 9, de 27 a 31. Nós queremos refletir nesse texto. Esse texto nos relata a cura de 2 cegos. Sim, aqui nós vemos aonde se encontra Yeshua neste momento. Ele está partindo de uma cidade. Ele é um percurso que ele vem fazendo desde a Galileia em direção a Jerusalém. E nesse caminho ele vem acontecendo muitos milagres, muitas curas, muitas pessoas o buscando. Sim, as pessoas o buscam. E acontecem muitos milagres, muitas curas. Inclusive, a cura anterior é o quê? O milagre da ressurreição da filha de Jairo. E creio que neste momento uma multidão o seguia, não somente os discípulos, e ali estavam 2 cegos. Eles não viam, mas eles escutavam. Escutavam que as pessoas falavam: olha, está vindo um homem. Ele é considerado o filho de Davi. Ele é considerado o descendente de Davi. E esses cegos, eles escutam isso. E quando Yeshua está passando, eles eles escutam o tumulto e eles começam também a seguir esta multidão atrás de Yeshua. E começam então a gritar. Seguiram-no 2 cegos clamando, gritando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Quem que é o filho de Davi? Quem que é o filho de Davi? Filho de Davi, se eles chamam ele assim é porque eles imaginam que ele seja o quê? A palavra afirma que o descendente de Davi reinaria para sempre. E que um dos sinais que ele faria, muitas curas, inclusive curaria cegos. Está nos escrito isso em Isaías 35:5. Nos diz o seguinte: quando ele vier, o descendente de Davi, vai abrir os olhos dos cegos e destapar os ouvidos dos surdos, nos diz este versículo. E todo o livro de Isaías, ele fala muito dos sinais e do que aconteceria quando Yeshua viria, quando o filho de Davi viria. E por que os cegos, eles eram, vamos dizer, eles buscam uma cura, eles estão à beira do caminho, e as pessoas geralmente a gente não percebe muitas vezes eles trazendo essas pessoas para Yeshua. Nós vemos em outra ocasião quando um cego de nascença, ele pede, Jesus o cura. Os discípulos talmidim falam: quem pecou, ele ou os seus pais? Por que eles têm esse conceito a respeito dos cegos? Porque a cegueira era uma das maldições que acompanhariam aqueles que se colocassem fora do caminho de Adonai, que não estariam mais respeitando, obedecendo
né? Andando nos caminhos do Eterno. Isso não está relatado em Deuteronômio, nós podemos ver, né? Deuteronômio, Devarim 28, nos diz do castigos da desobediência ao Eterno. E, inclusive, qual é o 28 nos diz: o Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. Nossa, quantas coisas nós temos nos nossos dias hoje, né? A gente lendo esse versículo aqui: loucura, cegueira, perturbação do espírito. Perturbação do espírito, nós podemos ver as doenças modernas hoje, né? Mas o nosso assunto não é esse hoje. Estamos vendo que a cegueira é algo que era considerado como alguém que não estava, que tinha desobedecido a Hashem. Então eles clamam por misericórdia ao filho de Davi, porque também tem a promessa que o filho de Davi restauraria a vista àqueles que não enxergassem, aos cegos, sim. Mas Yeshua não escuta ou ele não dá atenção neste momento. Ele continua o seu caminho e eles continuam o seguindo, clamando e gritando. Tendo ele entrado em casa, Yeshua entra em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus então lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Vocês creem que eu posso fazer isso? Jesus estava testando a fé deles. Eles estavam crendo que Yeshua, eles clamavam filho de Davi, que ele era o rei que deveria vir, que deveria reinar. Eles estavam vendo, mas neste momento aqui, quando Yeshua pergunta a eles: vocês creem que eu posso fazer isso? Eles respondem: sim, Senhor. E esse Senhor que eles falam ali no grego, na palavra no grego, significa a palavra Kyrios. Kyrios. Kyrios é um nome dado em hebraico ao Deus único. Neste momento, eles reconhecem Yeshua como Deus único, como alguém enviado do Deus único, de Adonai. Sim, ele é o embaixador, ele é o representante de Adonai neste momento ali. E eles o chamam de Kyrios. Sim, eles o chamam assim, mostrando que eles creem que ele é o Machia enviado pelo Eterno, que era dado, esse nome era dado somente a Deus Pai, esse Senhor que eles falam neste momento. Ali neste momento, a fé deles, creio que nesse percurso que eles vão andando, eles vão escutando muitos relatos de muitos que estão seguindo. Olha, escutaram aquilo, viram aquilo, e cada vez mais a sua fé vai se fortalecendo e eles vão reconhecendo realmente Yeshua como o filho de Davi. Talvez no primeiro momento eles simplesmente falaram aquilo que escutaram, eles não tinham ainda uma fé firmada, eles não criam verdadeiramente que ele fosse o Machia, mas no decorrer do caminho, eles adquirem, eles vão fortalecendo a sua fé. Assim nós podemos ver muitas vezes nós seguimos a Yeshua, às vezes nós vamos em busca de um milagre, e não do Yeshua, filho de Davi, o servo, aquele enviado por Adonai, o prometido de Adonai, em Gênesis 3,15. Sim, nós muitas vezes buscamos os milagres em Yeshua.
Neste momento eles respondem: sim, Senhor, sim, Kyrios. Então lhes tocou os olhos, dizendo, então Yeshua tocou os seus olhos, dizendo, faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Neste momento eles recebem aquilo que eles vieram buscar. Sim, eles vieram buscar a cura, mas eu creio que eles receberam também muito mais do que a cura, porque no decorrer, se Yeshua tivesse no primeiro momento lhes dado a cura ali, eles teriam ido embora somente com a cura, mas no perseguir, no percorrer o caminho juntamente, chegando, entrando na casa aonde Yeshua estava. Yeshua quer entrar também na minha casa e na sua casa. Ele quer entrar. Ele quer que você entre com ele na casa de Adonai também. Um compartilhando com o outro. Ele entrar na minha casa e eu entrar na casa de Adonai. Para que daí eu possa verdadeiramente ter comunhão com o Eterno. É isso que eles também conseguiram a partir dali. Mas nós queremos continuar essa história. Quem é Yeshua para você? Após a cura, Yeshua lhes faz um pedido. E ele fala de uma maneira imperativa. Ele fala realmente exigindo aquilo deles. E ele fala assim: Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Porque Yeshua, em muitos milagres, na grande maioria, ele fala exatamente isso: acautelai-vos que ninguém o saiba. Será que é isso que nós fazemos hoje? Mas eles, saindo dali, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Será que nós também fazemos isso ainda hoje? Yeshua cura. Yeshua, quando nós o buscamos, ele nos dá muitas vezes o milagre e os sinais em nossa vida. Mas Yeshua quer ser visto desta maneira? Será que o mundo hoje muitas vezes vê Yeshua como um milagreiro? As pessoas buscam Yeshua como se fossem entrar num mercado e adquirir aquilo que elas querem para o seu benefício próprio, para suas mazelas do seu corpo. Mas não buscam Yeshua como ele quer ser visto neste momento. Yeshua, nesse momento, ele quer ser visto como? Ele não fala para ser divulgado. Yeshua, ele não quer que a fama tire o brilho daquilo que ele veio para fazer nessa primeira vinda que ele veio. Ele não veio nessa primeira vinda como o rei que nós lemos agora há pouco em Isaías 35:5. Ele virá como rei na sua segunda vinda. Nesta primeira vinda, que é demonstrada em Pêssar, na Páscoa, ele vem como servo sofredor, como aquele que veio para tirar os males, os pecados, os erros do ser humano e restaurar a sua comunhão com Hashem. Ele veio para ser o caminho que nos leva até o Pai.
veio se tornar servo neste momento. E isso muitas vezes nós nos confundimos e muitos até hoje ainda confundem a sua primeira vinda com a vinda que acontecerá ainda, a segunda vinda de Yeshua. Na sua primeira vinda ele veio como servo sofredor. Sim, como aquele que veio para resgatar a nossa alma, nosso espírito do poder do inimigo, do poder das trevas, nos resgatar por meio do seu sangue. Sim, ele veio para ser o nosso resgatador, o nosso salvador e não um milagreiro. Não que os milagres não possam ocorrer, e eles ocorrem em nossa vida quando nós clamamos, como aconteceu com os 2 cegos. Ele traz cura nas suas asas, mas será que nós o buscamos só para isso? Sim, Yeshua, ele veio como servo sofredor, aquele que dá a vida pelos seus. Era dessa maneira que ele queria ser visto. Mas enquanto as pessoas continuam divulgando somente os seus milagres, ele passa a ser visto somente como um milagreiro. Sim, e as pessoas o buscam não porque querem uma restauração da sua vida, porque querem uma vida nova, porque querem entregar a sua vida aos pés de Yeshua e ser transformadas pelo seu amor, pelo seu sangue, serem purificadas dos seus pecados. Yeshua quer se tornar esse, ele quer limpar, ele quer lavar, ele quer ser água viva na nossa vida, na nossa mente, no nosso corpo, na nossa boca, que nossa boca possa ser purificada por águas purificadoras. Sim, sim. Muitas vezes nós temos uma visão distorcida de quem é Jesus. Qual é o Jesus que você busca? Você busca ele somente para curar os seus males físicos? Jesus veio como resgatador, como servo sofredor na sua primeira vinda. Somente na sua segunda vinda ele virá. Sim, ele virá como rei. Sim. Quem é Jesus para você? O que Jesus é para você? Quando você divulga, quando você fala de Yeshua, você fala, Yeshua pode te curar. Ou você fala, Yeshua pode transformar a sua vida, pode te tornar livre. Sim, Yeshua quer nos deixar livres, nos dar liberdade de escolha, nos dar, porque enquanto nós não temos Yeshua, nós somos servos do pecado, servos da carne, servos deste mundo. A partir do momento que nós recebemos Yeshua como o nosso resgatador, como o nosso salvador, ele nos dá a liberdade novamente de escolha. Nós novamente nos tornamos como Adão e Eva no princípio, com o direito de escolher servi-lo ou não. Mas enquanto isso nós não temos, se nós não temos Yeshua, nós não temos a escolha. Muitos recebem Yeshua como seu resgatador e seu salvador e muitas vezes escolhem novamente servir a este mundo. Quando nós, por isso que vamos dizer, voltam ao próprio vômito, voltam ao próprio pecado que Yeshua os libertou. Yeshua quer ser este libertador que nos purifica. Nós temos logo à frente a festa de Sukkot também, que fala das águas purificadoras. Sim, elas querem purificar a nossa alma, nosso cérebro, a nossa mente, a nossa boca, os nossos pensamentos, transformá-los. Que
cada um de nós. Esses cegos aqui, eles saíram divulgando a sua fama, eles saíram divulgando os seus milagres, sinais. Até hoje, o mundo continua, muitas vezes, a grande maioria só divulga os sinais, os milagres, mas não fala de uma vida restaurada, de uma vida livre, com um direito, com um poder. Sim, uma vida livre tem o poder de dizer não ao pecado, dizer não ao erro, dizer não à desobediência. Que possamos obedecer ao Eterno e quando divulgarmos a Ele, possamos divulgar que Ele transformou a minha vida, que Ele me fez uma nova criatura e que, sim, um dia, na sua segunda vinda, reinaremos com Ele. Sim, Ele virá como esse rei, filho de Davi, para reinar na sua segunda vinda. Na primeira vinda, Ele veio como servo sofredor, o que muitos de nós, muitas vezes, esquecemos e olhamos para Ele simplesmente como alguém para nos beneficiar o nosso corpo, beneficiar os nossos desejos carnais, que muitas vezes são em formas de bens materiais, e esquecemos que o verdadeiro milagre é a transformação da vida daquele que encontra Yeshua como o seu Kyrios, como o seu Salvador, como o seu resgatador. Que o Eterno possa te abençoar grandemente e que esta palavra possa fazer você enxergar Yeshua e buscar Yeshua com propósitos verdadeiros, com propósitos santos, com propósitos que te darão a vida eterna. A vida que nós teremos com Yeshua quando Ele vier na sua segunda vinda. Sim, daí Ele virá como rei, porque na primeira vinda Ele veio como servo, o que muitos não entenderam, o que muitos até hoje não entendem, e imaginam que Yeshua veio na sua primeira vinda como rei. Não, Ele veio como servo. Ele veio para sacrificar a sua vida em prol daqueles que Adonai ama. Porque Adonai entregou seu filho para resgatar a mim e a você, para nos conectar novamente com Ele, para que nós possamos ter livre acesso à sua presença no nome de Yeshua, o nosso Mashiach, o nosso Salvador. Baruch atah Adonai, que o Eterno te abençoe grandemente. Sim, o que Yeshua queria neste momento era ser reconhecido como servo sofredor. Cuidado, ele não quer ser reconhecido neste momento como rei ainda. Ele virá como rei, mas nesse momento Ele quer ser somente o teu Salvador, o teu resgatador. O aceite, abra o seu coração e receba-o como o seu Salvador. E sim, Ele então purificará a sua vida, os seus pensamentos, e você poderá ter comunhão com Hashem por meio de Yeshua. E quando Ele vier, na sua segunda vinda, sim como rei, reinaremos com Ele por toda a eternidade. Amém, amém, amém. Que o Senhor te abençoe.